Olá, turma! Então, chegamos aqui no nosso último encontro da disciplina de distúrbios circulatórios e morte celular, PAG 808, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia. E hoje o objetivo é finalizar a parte teórica e prática, ok? Então, recordando, nós finalizamos a última aula falando sobre tromboembolismo pulmonar e a isquemia e o infarto do tipo hemorrágico que ocorre no pulmão. Observamos também a presença desses êmbolos de origem trombótica, ok? O objetivo hoje é falar de outras alterações vasculares que são importantes também nas lesões isquêmicas e demonstrar também algumas lâminas com descrições histopatológicas, ok? Então, passando aqui adiante. Vou diminuir um pouquinho aqui para não atrapalhar, tá bom? Vou ficar aqui no cantinho, tá? Então, como vimos na aula de tromboembolismo, pulmonar, o tromboembolismo tem como principal fator de risco a trombose venosa profunda nas veias profundas da perna, como as veias ilíacas, as femorais, e o fato dessa circulação venosa, ter a presença desses trombos, aumenta o risco da sua embolização, e esses êmbolos chegam até o coração e do coração vão até o pulmão, tá? Tanto a histologia, as camadas presentes nas veias e nas artérias, elas são as mesmas, mas com algumas peculiaridades, ou seja, eu tenho a túnica íntima, eu tenho a túnica muscular e a túnica adventícia. O importante notar que nas artérias, essa túnica muscular ela é muito mais desenvolvida e a luz é um pouco mais estreita, e nós temos as artérias musculares e elásticas, ok? Bom, mas vamos seguir aqui para chegar no nosso objetivo, tá? Bom, falamos sobre o tromboembolismo pulmonar, sobre as principais alterações circulatórias no pulmão, congestão e edema, tromboembolismo e a isquemia e infarto do tipo hemorrágico, tá? Outras lesões de vasos menores, se nós percorrermos pelos vasos, os vasos de menor calibre, como as arteríolas, ocorrem também algumas alterações na camada muscular desses vasos de menor calibre, que nós chamamos de arteríoloesclerose. Essas arteríoloesclerose, nós temos as do tipo hialina e temos as do tipo hiperplásica. O nome já é bem sugestivo, tá? Hiperplásica, por maior proliferação da camada muscular, formando uma característica em formato de casca de cebola, e a hialina por deposição de proteínas na túnica muscular, dando esse aspecto mais hialino. As duas alterações, tanto na hiperplásica como na hialina, reduzem a luz da arteríola, aumentando a resistência vascular periférica, tendo um efeito na pressão arterial. Então, são lesões importantes por reduzir a luz vascular, alteram também a motricidade, a capacidade de vasoconstrição e vasodilatação, e são responsáveis por isquemia, tanto no rim como no sistema nervoso central, e lesões bem frequentes é a nefroesclerose vascular, lesões isquêmicas e hemorragia cerebral, e também a retinopatia hipertensiva, porque a arteríoloesclerose hiperplásica, em especial, tanto hialina como a hiperplásica, podem ocorrer com aumento da pressão arterial, tá? Então, não vou percorrer tanto, mas são causas importantes de isquemia e infarto, tá bom? Deixo essa imagem aqui para vocês, em seguida o material vai ficar disponível para fazer essa diferença, morfológica. Olha como a quantidade de proteínas na camada muscular deixa esse aspecto mais hialino. Observo também essas alterações endoteliais, o endotélio mais globoso, demonstrando que ele está reagindo a um aumento daquela pressão, o que permite maior permeabilidade e saída das proteínas para a camada muscular, tá? Na túnica média. Então, eu tenho esse material amorfo, tá bom? Tem relação com outras patologias, como a diabetes. Aqui eu observo um glomérulo renal, os túbulos renais, e aqui eu tenho uma arteríola, e observa-se esse padrão em casca de cebola, reduzindo também a luz,
é uma alteração muito comum na hipertensão, principalmente a hipertensão maligna, e é uma alteração também do endotélio, mas também uma resposta da camada muscular que aumenta a sua proliferação. Ok? Então, isso é importante em vasos de menor calibre, tá? Mas voltando para o nosso objetivo principal, é falar sobre a aterosclerose, que acomete artérias de calibre maior, tá? Elástica e muscular. A aterosclerose é um processo importante, tem uma relação importante com trombose, embolia, isquemia e infarto. Então, eu vou primeiro descrever quais são as mudanças que ocorrem, né? Então, aqui eu tenho o endotélio, aqui eu tenho a lâmina elástica interna, então aqui eu tenho a túnica íntima. Logo abaixo eu tenho a túnica média ou muscular e, por fim, a túnica adventícia. Entendendo essas camadas, eu consigo perceber que o processo de formação desse ateroma é um processo inflamatório relacionado a alguns fatores de risco que são mutáveis ou não, tá? Idade, história familiar, sexo, né? Homens com mais frequência do que as mulheres, mas muito relacionado aos hábitos de vida, tipo de dieta, estresse crônico, né? Ao consumo de glicose. Ou seja, a própria hipertensão, o que leva a uma irritação, né, uma resposta desse endotélio vascular. Então, pensando no processo inflamatório, o endotélio vascular ele é ativado sempre que ocorre algum fenômeno irritativo. Então, esse fenômeno no endotélio, de deixá-lo mais ativado, faz com que esse endotélio fique mais propício para adesão de células inflamatórias, ele fica mais globoso e permeável, o que permite infiltração de lipídios extracelular nessa camada íntima, associada à migração de monócitos, e esses monócitos dão origem a macrófagos que fagocitam esses lipídios, que oxidam, né, sofrem uma oxidação. Esses macrófagos cheios de lipídios formam células espumosas, então deixa eu passar para cá primeiro, né? Essas células espumosas, ocorre a sua morte, né? A ruptura desses macrófagos, esse processo necrótico aumenta ainda mais o processo inflamatório no local, liberando mediadores inflamatórios responsável, inclusive pela migração de células musculares lisas que formam miofibroblastos, e inicia aqui um processo inflamatório crônico, com infiltração de células mononucleares, com centro lipídico e a formação de um tecido fibroso em volta dessa placa que se forma abaixo da túnica íntima. Lembra que a luz do vaso está aqui, ó, o sangue está passando por aqui, tá? Então, é um processo crônico e progressivo, chegando ao ponto da gente ter a formação de uma placa que diminui muito a luz arterial e a quantidade de sangue que vai à frente, tá? Lembrando da aula de trombose, o endotélio íntegro é muito importante. Se ocorrer uma ruptura e uma lesão endotelial, expõe-se o tecido subendotelial, que é extremamente trombogênico, tá? Então, tem algumas complicações que podem ocorrer nessa placa aterosclerótica que agravam o quadro do paciente, tá bom? Mas vamos falar dos aspectos histológicos dela, tá? Então, eu tenho aqui uma peça que foi retirada do Robbins e Cotran. Essa é uma figura do endotélio vascular, né, exposto, a parte da luz, voltada para a luz. Observem algumas estrias mais amareladas, não sei se é possível observar essas estrias mais amareladas, são essas estrias gordurosas, que na microscopia, mesmo ela sendo mais lisa, não tão protuberante, a gente consegue observar já a presença desses macrófagos, né, cheios de lipídios, que nós chamamos de células espumosas, iniciando a formação, então, dessas estrias gordurosas. Isso pode acontecer, turma, inclusive na infância, né? É um processo bem inicial. A evolução dele, claro, né, desse processo, ao longo da vida, sem mudanças nos hábitos de vida, relacionado a esses fatores como hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, né, algumas toxinas,
fatores hemodinâmicos, como um fluxo mais turbulento ou mais viscoso, reações imunes e até mesmo algumas infecções virais e bacterianas, podem sim desencadear essa disfunção endotelial, mantendo essa área muito propícia para a ativação do endotélio, infiltração e efluxo, né, de colesterol de lipídios, migração e adesão, né, de células inflamatórias com predominância de monócitos, macrófagos que captam, né, esses lipídios e formam células espumosas, e mediadores inflamatórios que levam à migração de células musculares lisas para essa região e mantendo aqui um estado inflamatório crônico, como eu já tinha dito anteriormente, tá? Então, qual que é o grande problema da aterosclerose? É reduzir a luz, o lúmen do vaso, e reduzir a chegada de sangue para aquele determinado órgão, tecido, tá? Na histologia, a gente vai diferenciar a aterosclerose em dois tipos, vamos dizer assim, histopatológicos, tá? Então, eu tenho um corte, em vez de ser longitudinal, vocês estão observando um corte transversal e a artéria voltada para vocês, tá bom? Nessa primeira artéria, onde eu tenho adventícia muscular e eu praticamente não identifico a íntima, né? É nítido que essa área negativa é a lúmen, a luz do vaso bem estreita, e eu tenho a presença aqui de uma placa aterosclerótica com grande deposição de proteoglicanos, ou seja, uma placa mais fibrosa, uma placa mais estável, tá? O que significa uma placa mais estável? Menor chance de ruptura, por ela não ser mole, né? Ela é mais estável, uma capa fibrosa mais espessa. Já esse outro corte, a gente observa essa capa fibrosa, tá? Observa a luz reduzida, essa aterosclerose aqui, essa área mais corada seria a camada muscular, adventícia, aqui o endotélio. Observamos, então, que abaixo eu tenho uma área de um centro mais necrótico e lipídico, ou seja, maior deposição de lipídio. Então, eu tenho uma placa, vamos dizer assim, considerada mole, tá? É uma placa mais susceptível à ruptura. E aí, sim, essas são as complicações importantes da gente citar, tá? Perdão. Quando ocorre essa obstrução, dependendo do ramo, se for um ramo da artéria coronariana, essa redução da luz reduz a quantidade de sangue que chega àquele local do músculo cardíaco. Então, em repouso, isso não traz nenhum sinal, né? Ou seja, a demanda do coração e a quantidade de sangue que chega ali está sendo suprida. Mas, em atividade física, no esforço, aí sim a quantidade de sangue necessária é maior e não é suprida, e aí sim tem uma lesão isquêmica, ou seja, uma angina, uma dor precordial característica, que é a angina pectoris, que é considerada angina típica, tá? Precisa-se de cuidado, sim. Por quê? Porque se for a presença de uma placa que está levando esse desconforto à atividade física, ela pode se romper. E a ruptura dessa placa vai expor a matriz, que é muito trombogênica. Então, iniciando a formação de um trombo que pode ocluir completamente esse vaso, tá? E levar a um infarto agudo. Bom, aqui, se vocês observarem, esse trombo, quando oclui completamente, ele leva a um infarto que acomete todas as camadas do músculo cardíaco, que nós chamamos de infarto transmural. Vou mostrar para vocês, tá? Perdão. Esse processo pode ser cicatrizado, mas ainda assim reduzir ainda mais a luz, ter uma obstrução mais grave e levar a algumas doenças cardíacas e isquemia crônica, que tem efeitos circulatórios importantes, como vocês já viram. Dependendo, se for na área ventricular esquerda, vai trazer uma alteração na circulação pulmonar importante e sistêmica também, tá? Leva ao que a gente chama de congestão crônica pulmonar. Se essa ruptura leva à formação de um trombo
e esse trombo mural dá origem a êmbolos, esses êmbolos podem bloquear ramos menores daquela artéria e também levar a um infarto em várias áreas do músculo cardíaco. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Ok. Então, é importante a gente chamar a atenção que quando ocorre a obstrução, tá? Aqui em tempos, em anos, tá? Turma, em idade, em anos. Então, em um indivíduo, por exemplo, com menos de 20 anos, já é possível a gente identificar essas estrias lipídicas, tá? Com a presença dessas células espumosas. E com o avançar da idade, com 30 anos, já ter uma placa, né, fibrosa. Com 40, lesões complicadas dessas placas são mais presentes, são mais frequentes. E aí sim, a partir dos 50 anos, as manifestações clínicas dessas alterações vasculares ou aterosclerótica. Quando ocorre a obstrução de 70% do fluxo sanguíneo, nós temos aqui algumas complicações importantes, tá? Dessas complicações seria no músculo cardíaco a angina e o infarto do miocárdio, a angina pectoris, podendo levar aquele infarto agudo do miocárdio. Quando acomete a carótida interna e a mediana cerebral, um acidente vascular encefálico isquêmico e até hemorrágico, com atrofia cerebral e derrame. Quando ocorre na artéria mesentérica, isquemia e infarto intestinal. Quando ocorre na artéria poplítea, né, vai ter uma baixa perfusão de sangue para os membros inferiores, a gente observa essa isquemia periférica, gangrena e até necrose e perda daquele tecido. E a presença da placa aterosclerótica, a gente vai ver isso na histologia, ela acaba trazendo uma atrofia da musculatura lisa. E se essa musculatura sofre uma atrofia, ela fica com uma parede mais adelgaçada e com maior risco de abalonamento, ou seja, de aneurismas, tá? A formação de aneurismas em áreas de placa aterosclerótica, tá? E é essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, eu tenho o lúmen de um ramo de uma artéria exposto, aberto, aqui é a luz, onde passa o sangue. Reparem que eu tenho áreas elevadas, eu vou mostrar na microscopia para vocês. Tem algumas áreas ulceradas e aqui até áreas com a presença de trombos. E aqui mostrando mais complicações nesse endotélio, com várias áreas aqui, ó, uma área de ulceração e trombose associada, como se fosse esse quadro, tá, de ruptura. Então, as complicações da placa aterosclerótica podem, sim, favorecer a trombogênese, a sua erosão, ulceração, a presença de fissuras ou até sua ruptura, todos iniciam um processo de trombose ali. E a possibilidade dessas rupturas, a entrada de sangue em uma hemorragia na placa aterosclerótica, tá? O que vai fazer a placa expandir ainda mais. Bom, então essas são complicações importantes, tá? E aí sim, as consequências, repetindo aqui, né, um pouco, a isquemia e o infarto é uma consequência importante circulatória, a trombose, porque é uma área de turbulência, né? Além de ser uma área, quando tem ruptura e lesão endotelial, expõe aquela matriz trombogênica. Uma vez que eu tenho a ruptura daquela placa, fragmentos ateroscleróticos podem embolizar, ou até mesmo a formação do trombo sobre aquela placa, soltando fragmentos e embolizando. A presença dessa placa aterosclerótica deixa a parede muscular mais fina, atrofiada, o que favorece a formação de aneurismas por enfraquecimento da túnica média, assim como as dissecções também, que seria a entrada, né, essa hemorragia nessa camada íntima e muscular, e essa coleção de sangue se acumula, podendo então causar uma dissecção e uma ruptura desse vaso, tá bom? Tranquilo? Então vamos seguir. Eu tenho um carinho muito grande com essa peça, eu acho ela extremamente didática, eu já demonstrei ela para vocês.
Então, aqui eu tenho a imagem, né, de um ramo da artéria coronariana. Dando um zoom nesse ramo, eu observo a luz do vaso aberta e nessa porção eu tenho áreas ateroscleróticas, né, esses ateromas, aqui e aqui, e eu estou chamando atenção para esse, para mostrar que assim que a gente vê na macro, na microscopia, eu observaria esse processo, tá? De uma capa fibrosa em um centro lipídico e necrótico, tá? Com células espumosas, e um risco grande, tanto de ruptura, como uma maior turbulência do fluxo sanguíneo, favorecendo a trombose também, tá? Então, o sangue chega aqui, ó, ele faz muito turbulento, lesando o endotélio, iniciando um processo de trombose, tá bom? Ok. Alguns exames de imagem podem ser bem esclarecedores, né? Alguns exames podem demonstrar, por exemplo, Doppler, a presença dessa luz, a íntima bem delicada, a média e a adventícia, numa artéria, aqui um ramo da artéria coronariana. Eu queria chamar a atenção aqui, mais uma vez, né, nessa artéria carótida comum esquerda e direita, a observação de não ter nenhuma protusão dessa túnica íntima, diferente da próxima imagem, tá? Que é possível, é nítido, né? A observação aqui, que a luz, a camada íntima, tem aqui uma protusão, uma formação de uma placa. Neste exemplo, além da placa, eu já tenho uma hemorragia intraplaca. E essa placa aqui, ó, obstruindo uma porção importante dessa artéria. Bom, então seriam esses exames de imagem, tá? Para finalizar essa parte, então vou deixar aqui esse slide com algumas complicações, dependendo da sua região, as complicações circulatórias, quando afetam as artérias cerebrais, né, o derrame cerebral, quando afeta as artérias carótidas, né, também eu tenho uma chance desse derrame cerebral, isquemia também, aneurisma, angina pectoris, né, um infarto do miocárdio, a hipertensão, dependendo de qual vaso ele estiver, se ele afeta, por exemplo, as artérias renais, diminuindo o fluxo de sangue para a artéria renal, para os rins, isso leva a como se o rim sentisse, né, que eu estou tendo hipoperfusão, e ele aciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona, retendo mais líquido no corpo e aumentando a pressão arterial. E nas artérias dos membros, vamos dizer assim, da parte inferior, tanto as ilíacas, femorais e tibiais, a presença dessas placas ateroscleróticas levam a essas doenças, essas lesões vasculares periféricas que são importantes, tá? Com ulcerações e feridas superficiais. Ok. Um fator de risco, então, para a gente concluir aqui, que é importante, são os aneurismas. Então, relacionando isso à hemorragia, o aneurisma é esse balonamento dos vasos, como se eu estivesse soprando um balão de festa de aniversário, né? E esse balão, quanto mais eu assopro, menos elástico ele fica e mais fácil ele de estourar. Se eu pego um balão vazio e eu estico, ele é bem elástico, mas se eu sopro, a parede vai ficando fina, ele corre o risco da sua ruptura, tá? E aí sim, a aterosclerose é um fator importante de risco, tá? Para os aneurismas. A hipertensão seria outro, que eu já relaciono com as outras alterações, inclusive em vasos menores, como eu mostrei lá no início, a arterioloesclerose hiperplásica e hialina, que diminuem a luz de vasos menores e comprometem, por exemplo, a nutrição de vasos maiores, que é o vaso vasarum, né? Então, os pequenos vasos que suprem os vasos maiores, se eles forem obstruídos, eu tiver uma lesão isquêmica, eu vou ter enfraquecimento desses vasos, como consequência, a formação de um aneurisma, tá? Aqui tem a observação de um aneurisma de artéria abdominal, que é uma região comum, como já foi até apresentado, né?
pela Bruna em um dos artigos. E aí a maior complicação desses aneurismas são as hemorragias pelo grande volume de sangue que é perdido, tá? Então aqui eu tenho um aneurisma sacroalar no sistema nervoso central. Uma vez que ocorre a sua ruptura, ele leva a um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então observe essa saída de sangue para o sistema nervoso é algo tóxico, danoso e lesivo ao sistema nervoso central. Assim também como outros sítios importantes, como na artéria abdominal, quando ocorre abaixo, um sítio comum é abaixo da bifurcação das artérias renais, e aí sim, pelo grande calibre, a ruptura desse vaso levaria a uma hemorragia muito intensa, as artérias cerebrais e a artéria poplítea, tá? Que levaria esse aneurisma também. Então, finalizando essa parte, um outro sítio comum, né, de enfraquecimento por lesões isquêmicas, redução do fluxo, a atrofia do tecido, seria o aneurisma que ocorre também nas regiões ventriculares cardíacas. E como todo aneurisma tem um risco de ruptura pelo seu adelgaçamento, afinamento da parede, seja dos vasos e aqui do ventrículo, a sua ruptura e grande volume de sangue perdido leva a uma morte súbita, né? Infelizmente, tá? E aí sim, para a gente fazer essa primeira parada, nós vamos para a parte micro e macro, né, da aterosclerose. Então, vamos lá. Eu vou passar esse vídeo e enquanto eu faço a descrição do vídeo, eu vou deixar ele no mudo, tá? Vamos ver se ele começa aqui. Ok, então esse é um ramo da artéria abdominal, tá? Então vocês estão observando a luz, o lúmen, né? O endotélio, aqui é a porção da adventícia, a parte externa. E aí o que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês é que nessa superfície da íntima, né? Da luz desse vaso, a gente observa essas placas amareladas e irregulares, tá? Essas placas amareladas e irregulares são placas ateroscleróticas ou ateromas, tá bom? Todo esse processo da aterosclerose, como ele é formado, eu vou passar, que eu quero mais a macroscopia. E aí sim, se eu fosse chamar a atenção, né, passear por dentro dessa placa, pegar um corte, eu observaria aquela capa fibrosa, um centro lipídico. Mas reparem que outras porções desse vaso, como essa parte daqui, já mostra uma complicação dessa placa, tá? Ela ulcerou ou teve uma ruptura e sobre ela formou um trombo. Então, aqui eu tenho um trombo ou uma trombose associada a uma ulceração ou uma ruptura dessa placa, tá? E eu não vejo esse trombo somente nessa porção. A gente consegue observar esse trombo em outras áreas desse vaso, tá? Então, aqui eu tenho um outro trombo, que seria uma complicação, um outro trombo, que seria outra complicação. Esses trombos, como a artéria abdominal ela tem um grande diâmetro, eles não chegam a obstruir esse vaso, mas um grande problema é a soltar, né, romper fragmentos desses trombos, dando origem a êmbolos e onde eles iriam parar. Então, na artéria abdominal, se for acima da região, ele pode ir pelas artérias renais e causar uma isquemia, um infarto renal, ele pode ir pelas artérias poplíteas e causar uma insuficiência circulatória periférica, ou ele pode enfraquecer a parede dessa região da artéria, favorecendo áreas de aneurismas, tá? Então, isso é um fator também muito importante. Bom, deixa eu passar à frente. E na microscopia, Ellen? Então, vamos para a microscopia, para a gente finalizar, tá? Vou fechar aqui também. É possível a gente observar aqui se é um corte de uma artéria aórtica, deixa eu só... artéria coronariana, tá, gente? Na região do epicárdio e pericárdio.
E aí é uma revisão do que seria a histologia normal. Então, a gente observa a íntima, aqui a camada muscular lisa, aqui a luz, né, do vaso. Você observa que ela está livre, aqui a muscular e a adventícia. A túnica muscular e a túnica média, tá? E tá chamando a atenção aqui no zoom pelas essas células fusiformes, sem estriações, alongadas, que esse aspecto da musculatura lisa, tá bom? E esse aqui é o tecido adiposo na região. E aí a gente observa esse vaso, esse também é um ramo da artéria coronariana, e aí eu observo a luz muito estreita, tá? Essa luz bem estreita, eu consigo nessa região superior ver ainda o endotélio preservado. Essa linha mais corada, turma, é a camada de músculo liso, a musculatura lisa, com seus núcleos mais fusiformes em posição, e aqui a adventícia, tá bom? Essa parte mais clara já faz parte da placa aterosclerótica. Então, toda essa área mais corada aqui, ó, seria a musculatura lisa. Olha como ela fica bem atrofiada quando eu tenho a presença dessa placa. Nessa placa aterosclerótica, o centro dela tem várias áreas negativas que se perderam no preparo. Eu tenho aqui essas espículas, né, de colesterol, esse colesterol acumulado nessa placa. Então, com centro lipídico e também necrótico. Nessa região, eu tenho muita matriz extracelular, como proteoglicanos e matriz colágena, associada ao infiltrado inflamatório mononuclear, lembrando que é um processo crônico. Com muito cuidado e detalhe, deixa eu diminuir aqui, eu consigo observar algumas células, macrófagos mais espumosos, células espumosas, e a proliferação de músculo liso aqui, de miofibroblastos, tá? Então, todos esses componentes são importantes na histologia, né, na histopatologia. Aqui que bonitinho, né, que seria a porção normal, tá, turma? Então, essas camadas de células musculares lisas, os fibroblastos, as células espumosas, células inflamatórias, elas formam a placa aterosclerótica e o seu envoltório fibroso, né, a capa fibrose, tá? E aí o grande problema é quando ocorre sua ruptura, e essa ruptura causa uma oclusão total da luz daquele vaso, tá bom? Então, seriam essas observações importantes a serem feitas em relação a essa lâmina, tá bom? Se eu falar muito rápido, essa lâmina vai ficar disponível para vocês, dentro da lista, tá? Então, finalizando, eu vou deixar alguns segmentos aqui e vou discuti-los rapidamente para a gente fechar essa primeira parte, que são segmentos de lâminas que nós temos no nosso acervo, tá? Então, eu tenho aqui uma coloração especial, que é o tricômico de Gomori. Ele vai chamar a atenção, né, desse tecido conjuntivo, essa matriz fica esverdeada. A camada de músculo liso fica um pouco mais corada, vermelha. E aí eu tenho 3 segmentos, 4, né? Vários segmentos de vaso. Eu quero chamar a atenção desse daqui com vocês, tá? E ampliar. Vocês vão perceber que essa luz está um pouco estreita. E eu tenho uma área da parede, como se fosse uma meia-lua, essa região, com grande acúmulo de material na túnica íntima, tá? Levando inclusive uma atrofia da camada muscular, que aqui eu consigo ver as células musculares mais coradas, e aqui eu tenho uma atrofia dessa camada muscular. Se eu chegar um pouco mais próximo, a gente observa áreas de depósito lipídico, essas áreas espiculadas, tá? A capa fibrosa, e aqui a atrofia da camada muscular, que é a média, e aqui em fora a adventícia, tá? E aqui o endotélio vascular. Mais uma vez chamando a atenção, a gente consegue ver alguns miofibroblastos. Dá também para observar essas células espumosas com grande quantidade de lipídios no seu citoplasma, sendo um mecanismo importante, tá? Chamando a atenção para isso, vou pegar um outro segmento e demonstrar para vocês que nesse segmento eu começo um balonamento, o que justifica o aneurisma ter uma relação importante
em áreas de aterosclerose por adelgaçamento da camada muscular, tá? Então, nessa região aqui, eu tenho uma área de acúmulo de material na túnica íntima, aqui eu tenho menos, nessa porção bem maior, inclusive com calcificação, necrose e calcificação, nessa placa aterosclerótica, numa área de balonamento. Isso vai ser muito mais nítido, tá? Porque por enfraquecimento da camada muscular. Nas próximas imagens. Eu acho essa imagem aqui sensacional, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir observar isso. Eu tenho a presença desse ateroma, tá? Com esse alargamento da camada da túnica íntima. Aqui é a camada muscular. E aqui, turma, eu tenho, ó, um aneurisma, ou, olha só, a protusão dessa parte do vaso. Aqui e nessa parte aqui também, ó. Tá? Permitindo, inclusive, hemorragia intraplaca. Então, também por enfraquecimento da camada muscular. Vou ampliar um pouco mais para vocês observarem que ele sai daqui do vaso, tá? Eu tenho essa protusão, esse balonamento, esse aneurisma saindo do vaso. Ó, nessa imagem, nessa região, dá para observar, inclusive, que eu tenho uma coleção de sangue abaixo, aqui dentro dessa placa. Então, uma hemorragia intraplaca, que é uma complicação também importante, tá? E o último segmento, indicando, né, demonstrando a presença de um ateroma que ocluiu grande parte, né, mais de 90% desse vaso. Reparem mais uma vez a camada muscular aqui, como ela fica bem atrofiada. Isso diminui a motricidade do vaso, porque o endotélio é responsável pela liberação, por exemplo, de óxido nítrico, que é um relaxador, né, para relaxamento da musculatura. E como que ele vai chegar até lá se ele está tão distante pela presença dessa placa, tá? Então, eu consigo observar aqui o centro lipídico, uma placa fibrosa e a complicação intraplaca aqui com a presença de um trombo já até organizado nessa região. Aqui está a camada, a parede do endotélio, túnica íntima, muscular e adventícia. Bom, indo para essa região aqui, ó, para essa região, fica nítido e lindo, né, de se ver as células espumosas. Talvez seja a melhor lâmina para vocês observarem essas células espumosas e esse centro lipídico, né, de colesterol. Bom, então com isso a gente fecha essa primeira parte, tá? E aí eu volto para a gente descrever as lesões cardíacas, bom? As circulatórias. Deixa eu só chamar o aplicativo.